Paz do Senhor Jesus, amém? Bendito seja o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Estamos na lição de número 8 da Escola Bíblica para Todos, nesse culto de ensino, a parte B. E dentro dos minutos que me foram propostos, eu gostaria de estar meditando com a igreja na lição de número 8, a parte B. Amém ou não amém? Amém? O slide está aqui já. A sobriedade na obra de Deus. Espero que os irmãos consigam enxergar bem o slide. É que da outra vez não tinha ficado muito bom. Tentei colocar uma fonte um pouco maior para que todos consigamos meditar essa noite. No sábado, antes de mais nada, também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família essa noite. No sábado tivemos a lição, a parte A da lição da EBT. Foi algo tremendo da parte de Deus, mas a verdade é que toda essa lição de Levítico, ela tem sido um divisor de água na vida de muitas pessoas. Aqueles que amam a palavra de Deus vão reparar o quanto ela é contemporânea, o quanto ela é útil. Temas muito atuais são facilmente respondidos com o livro de Levítico, que é um livro importantíssimo da palavra de Deus, que trata de regras, de moral, de condutas e de princípios que são inegociáveis até os dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas que desprezam o Antigo Testamento, viram as costas para o Antigo Testamento, dizendo que a gente vive a nova aliança e que já não é mais preciso vivermos o Antigo Testamento ou atentarmos para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Não queremos a parte, ou essas pessoas não querem a parte que diz respeito a leis, a parte que diz respeito a doutrinas. Mas quando diz 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, daí eles acreditam que o Antigo Testamento é bom. Quando diz eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, daí o Antigo Testamento é bom. Mas quando chega na parte de moral, quando chega na parte de doutrina, muitas pessoas querem desprezar. Mas bendito seja o Senhor, que nesse trimestre nós estamos aprendendo que toda a Bíblia é proveitosa, a antiga aliança, a nova aliança, e ela segue atual. Amém? A sobriedade na obra de Deus é a lição de número 8, a parte B. O nosso textuário, como já foi lido aqui, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O nosso textuário é algo muito claro e algo muito forte, irmãos. É que quando nós lemos a Bíblia, estamos em um culto de ensino, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem que ter atenção aos detalhes. Tudo que tem na Bíblia, irmãos, tem um propósito. A Bíblia não foi feita, como diz uma expressão do interior do meu estado, a machado e a facão. A Bíblia foi feita de forma perfeita e de forma inspirada por Deus. Então, quando a gente lê o texto áureo aqui, que está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz, e não vos embriagueis com o vinho, vírgula. Quando é acrescentado uma vírgula, é para se dar uma pausa e fechar aquela situação. Então, a ordenança é, não vos embriagueis com o vinho, vírgula, em que há contenda, vírgula, mas enchei-vos do Espírito. Muitas das vezes as pessoas interpretam esse versículo de maneira equivocada, de maneira errada, dizendo, olha, se eu não posso beber o vinho em que há contenda, o vinho que não tem contenda está liberado. Já ouvi muitas vezes isso. Mas é porque as pessoas não se detêm na palavra de Deus. Como eu disse, não prestaram atenção no versículo. O versículo diz, não vos embriagueis com o vinho, vírgula, é todo tipo de vinho. A expressão e que há contenda ou em que há contenda é um adicional, é não vos embriagueis com vinho e ponto final. Porque no vinho há contenda. Então todo vinho há contenda. Amém ou não amém? Os irmãos conseguem entender essa premissa? Pegam uma vírgula, irmãos, e retiram às vezes para justificar os seus erros. Então tá, eu não posso beber no vinho em que há contenda, eu não bebo. Mas o vinho que não tem contenda, chega lá, a marca é diferente, a marca não é contenda, então eu compro e bebo. Não vos embriagueis com vinho e ponto final. Mas enchei-vos
do Espírito. Olha, tem uma proibição e uma ordenança: não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. A nossa verdade prática: o exercício do ofício divino é incompatível com alcoolismo, maus costumes e intemperança, ou intemperanças. O exercício do ofício divino é incompatível, ou seja, não fecha com alcoolismo, não fecha com maus costumes, não fecha com intemperança. Irmãos, lembrando que isso é uma verdade prática. Algumas pessoas vão, quem sabe, questionar isso e dizer: por que não pode, por que não pode? Mas está dito ali, é o exercício do ofício divino. Se você não quer exercer ofício divino nenhum, se você não quer ser crente, se você não quer ser um servo de Deus, você não tem obrigação de fazer isso. Agora, quem quer e quem deseja o episcopado, como foi um dos textos que foi lido ainda no sábado, quem deseja o episcopado, quem deseja servir ao Senhor, quem deseja ser um servo do Senhor, tem que ter em mente que é incompatível com alcoolismo, maus costumes e intemperanças. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o exercício do ofício divino é incompatível com alcoolismos e os maus costumes, conforme a nossa verdade prática. Os objetivos específicos têm por explicar o vinho na história sagrada, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado e compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Esses primeiros tópicos aqui, explicar o vinho na história sagrada, foi abordado no sábado. Discutir a respeito do vinho no ofício sagrado foi discutido no sábado. E hoje nós vamos compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, o resumo de sábado foi o vinho na história sagrada, que foi o tópico de número 1, onde o nosso pastor presidente, pastor Abraão Robson Ferreira, tratou sobre os subtópicos: a embriaguez de Noé, a devassidão das filhas de Ló e o vinho como instrumento de corrupção, que foi o caso de Davi, Betseba e Urias. No tópico de número 2, o vinho no ofício divino, foi tratado o vinho no ofício divino tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e as advertências acerca do uso do vinho. Vamos para cima, tópico de número 3, que é o tópico que nós vamos estudar hoje: ministros cheios do Espírito Santo. O subtópico de número 1 trata das recomendações aos ministros. Mas se a gente voltar um pouquinho, ministros cheios do Espírito Santo, aqueles que estão com a lição da EBT aberta, o comentarista da lição, do tópico de número 3, ele começa abordando da seguinte maneira, eu vou ler aqui juntamente com a igreja: tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos na história sagrada, o Novo Testamento faz-nos severas advertências quanto ao uso do vinho. Como disse, irmãos, muitas pessoas vão utilizar, dizendo que a antiga aliança já não vale mais, ou que a antiga aliança tornou-se obsoleta com a nova aliança, mas a verdade é que o Novo Testamento reforça os princípios da antiga aliança. Então nós aprendemos no sábado com o nosso pastor presidente os malefícios que aconteceram desde o Antigo Testamento relacionados ao vinho, relacionados ao consumo de bebida forte. Nós vemos diversos exemplos, irmãos. Já foi lido aqui sobre isso, explicado aqui no sábado, mas só para a gente recapitular. Um episódio que foi citado aqui foi quando Noé estaciona a arca lá no alto do Monte Ararat, planta uma vinha, se alegra com aquela vinha, faz um vinho, bebe, embriaga-se, tira a sua roupa, se despe, e o seu filho, por nome de Cã ou por nome de Cão, vai sorrir daquela situação, vai zombar daquela situação, e Noé vai amaldiçoar esse seu filho Cã, dizendo que o seu filho Canaã seria servo dos seus outros 2 irmãos, a saber, Sem e Jafé. Então, o vinho começa já no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, com um pai tendo que amaldiçoar o filho em consequência do consumo do vinho, do consumo de bebida alcoólica. Mais à frente nós vamos ver ainda no livro de Gênesis a história de Ló. Nós aprendemos também com o nosso pastor presidente, que nos ensinou no sábado, que as filhas de Ló tramaram e cometeram um incesto com o seu pai. Um crime terrível, algo que até hoje é indigesto a toda a sociedade. Nenhuma sociedade aceita esse tipo de crime, inclusive, que é o incesto. Ou seja, suas filhas tiveram relação com o seu próprio pai. Olha o que o vinho causou na vida de Ló. A saber também Nadab e Abiú, que já foi citado aqui,
filhos de Arão, oficiais sacerdotes, morreram por oferecer fogo estranho, muito provavelmente por estar sob efeito de bebida alcoólica. Ou seja, até então, no caso de Noé, maldição; no caso de Ló, incesto; no caso de Nadab e Abiú, morte. E para não ficar só por aí, Davi, que foi um dos maiores reis, um dos maiores vultos do Antigo Testamento, ainda se corrompeu, tentando matar Urias. E antes ainda de tentar matar Urias, ele tem a brilhante ideia de embebedar Urias, fazer com que Urias durma com Betseba, com o qual ele já havia se deitado anteriormente, a fim de que Urias entrasse em confusão mental e não entendesse que o filho que Betseba estava prestes a gerar era de Davi, e ele queria que fosse oculto a Urias isso, e que Urias achasse que ele é que era o pai. Ou seja, Davi queria corromper Urias com base em bebida forte, com base em bebida alcoólica. Então, irmãos, nós vamos ver que o álcool, ele sempre serviu como um estopim de destruição, um estopim de coisas ruins. O álcool, no Brasil, há uma crescente muito grande, há diversas campanhas sobre isso, nesses últimos anos, sobre a questão do feminicídio, que é quando um marido ou quando um homem mata sua esposa, sua namorada, enfim, a mulher com quem ele se relaciona. Há uma crescente gigantesca no Brasil acerca disso. É uma pauta que é muito debatida sobre a questão do feminicídio. E nós sabemos, irmãos, que eu não vou chutar uma estatística aqui, mas a esmagadora maioria das vezes em que ocorre um feminicídio, em que um homem mata uma mulher, que um namorado mata a namorada, ele nunca está sóbrio, ele está sempre embriagado ou entorpecido por alguma coisa. Então, uma das maneiras de refrear isso é se abster da bebida. A verdade é que as pessoas utilizam a bebida para criar coragem. As pessoas utilizam a bebida para criar coragem, às vezes para agredir alguém, para criar coragem, às vezes para ofender alguém, para criar coragem, muitas das vezes até para tirar a sua própria vida. É necessário que eles façam uso do álcool. Então, o álcool aflora tudo o que há de ruim no ser humano, tudo o que há de pior, que é a nossa carne. A nossa luta é contra a nossa carne. A nossa luta é contra os nossos desejos. E o álcool tende por aflorar a carne, aflorar os nossos desejos. Amém ou não amém? Nessas passagens bíblicas que nós agora acabamos de citar, no caso de Noé, no caso de Ló, no caso de Nadab e Abiú, e no caso de Davi especificamente, nós vamos ver isso também, que o álcool e essas tragédias, essas maldições, tudo isso que aconteceu no meio da família. No caso de Noé, ele amaldiçoou o seu próprio filho. No caso de Ló, foram as próprias filhas que o embebedaram e cometeram incesto. No caso de Nadab e Abiú, é uma família sacerdotal, uma família separada, mas que por conta da desobediência e do consumo de álcool, os dois filhos morrem e o coitado de Arão não pode chorar nem o próprio luto de seus filhos. No caso de Davi, Davi destrói uma família e depois, para enganar, corromper essa família, ele utiliza do álcool para enganar Urias. Então nós vamos ver que o álcool está de mãos dadas com tragédias familiares. Nós vamos ver que o alcoolismo, o vício em bebidas alcoólicas, anda de mãos dadas com a destruição das famílias. E é por isso que Paulo tem que reforçar no Novo Testamento, para que a igreja, para que o obreiro se abstenha do álcool. A família sempre foi um projeto de Deus, permanece sendo um projeto de Deus. E Deus vem guardando a sua família, dizendo para você: não consuma bebida alcoólica, não tenha vícios, se abstenha, se santifique, se separe, porque eu quero salvar você e a sua família. É por isso, irmãos, que Paulo precisa nos advertir de forma veemente. Foi lido aqui um texto do Antigo e um texto do Novo, para que a gente entenda que Deus quer que a nossa família não seja destruída pelo álcool. Nosso pastor citou aqui diversos exemplos ainda no sábado de casos que ele conhece de famílias que foram destruídas por conta do alcoolismo.
Eu tenho certeza que se fosse para alguém levantar a mão aqui na igreja de um testemunho do que o álcool fez de ruim na sua família ou na família de alguém que você conhece, você teria um exemplo para dar. E qual preço, irmãos, nós estamos dispostos a pagar para que a nossa família viva bem? Eu tenho certeza que se tem um pai de família aqui, uma mulher de Deus aqui que ama a sua família, diria que daria tudo o que tem para que a sua família viva bem. Então você, quem sabe, que nos assiste por intermédio da Rede Semear, que vai estar vendo esse vídeo no futuro, e tem problema com o alcoolismo, será, irmãos, que o valor de uma lata de cerveja vale a tua família? Será que uma taça de vinho vale o valor que tem a tua família, os teus filhos? Será que um copo de uísque vale o teu casamento? Eu acho que não, irmãos. Nenhum dinheiro no mundo pode pagar o valor que tem a tua família, o valor que tem os teus filhos. Se Deus está dizendo para se abster, se Deus está dizendo para se separar, se separe, porque enquanto você obedece à voz de Deus, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de tudo que você tem. Se santifica ao Senhor e Deus cuidará da sua família. Amém ou não amém? É um preço muito baixo, irmãos, nós nos santificarmos a fim de que Deus cuide da nossa casa e que Deus cuide da nossa família. A recomendação aos ministros: o candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vício, conforme 1 Timóteo, capítulo de número 3, e versículo de número 3 até o versículo de número 8, e conforme Paulo escreve para Tito, no capítulo de número 1 e versículo de número 7. A expressão utilizada é escravizado, irmãos. Paulo escreve para 2 obreiros jovens, dizendo para eles ensinarem a igreja, para que o bispo não seja dado ao vinho, que ele não seja escravo do vinho, que ele não seja escravo da bebida forte. O bispo, o líder, o obreiro, não deveria ser viciado em bebidas alcoólicas. Por quê, irmãos? Porque tudo que é vício te escraviza. Tudo que te vicia te escraviza. A expressão escravizado é interessante, porque todo vício escraviza o ser humano. Não é incomum, irmãos, nós vermos viciados que dizem que não são escravizados, que na verdade eles são livres. Eles querem olhar para a gente que é crente e dizer: não, você é que é privado de um monte de coisa, eu sou livre. Você que não pode fazer muitas coisas por conta da sua religião, mas eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Eu posso largar a bebida a qualquer momento, mas bebe todo dia. Não, assim que eu quiser, eu abandono o cigarro, eu abandono o tabaco, mas fuma todo dia. Se eu quiser, eu paro agora, mas não para nunca. Essa é a desculpa, irmãos, da mulher que é chique, da mulher que é bem-sucedida, da mulher que vive uma vida de aparência, mas não consegue dormir, por conta da depressão, por conta do vazio existencial que tem, sem antes beber uma taça de champanhe, uma taça de vinho ou da sua bebida favorita. Essa é a desculpa do jovem que diz que é feliz, mas não consegue se alegrar sem se entorpecer, sem usar algum tipo de droga. Ele diz que é livre, mas ele só consegue sorrir se ele tomar um copo de uísque, se ele tomar um copo de vodka, se ele cheirar alguma coisa ou fumar alguma coisa. Essa é a desculpa do homem que é importante, que é rico, que é bem-sucedido, que é cheio de não me toques, mas vive com medo do dia que a PSP, que a GNR abordar ele e ele vai estar embriagado ao volante. Mas eles se dizem livres. Eles dizem que podem abandonar a qualquer momento, quando na verdade nós sabemos que eles estão sendo escravizados pelo maldito vício. O vício escraviza pessoas com correntes invisíveis. O pior vício, o pior escravo é aquele que acha que é livre. O pior escravo é aquele que não reconhece que ele está sendo escravizado. Livres somos nós, irmãos, que sorrimos sem motivo algum, que quando reclinamos a cabeça no travesseiro ficamos tranquilos, nos deitamos em paz e nos levantamos em paz, porque a nossa confiança não está na bebida, a nossa confiança está no Senhor.
Felizes somos nós, irmãos, que quando tudo está bem, a gente comemora e adora o nome do Senhor. Mas quando tudo estiver indo mal, a gente glorifica o nosso Deus, porque Ele nos avisou dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder consegue se aperfeiçoar até na tua fraqueza. Livres somos nós, que temos a opção de olhar para a bebida e dizer: eu não quero. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu não quero. Livres somos nós, irmãos. João capítulo de número 8 e versículo de número 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres por intermédio de Jesus. Nós somos livres porque nós não precisamos de vício. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa alegria. Jesus é quem nos preenche. Jesus é quem nos sustenta. O álcool não consegue fazer o efeito que o Espírito do Senhor faz na nossa vida, faz na minha vida e faz na tua vida. Não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem que se abster, está faltando uma palavra ali, de bebidas alcoólicas, ou se abster do álcool, conforme Provérbios 31:4. Paulo escreve a Timóteo e a Tito, dizendo que quem quer ser bispo, quem quer ser um líder, quem quer ser alguém, deve se separar, não deve ser dado ao álcool. Deve ser alguém, como a gente viu aqui na parte A, que não pode ser alguém que é escravizado por algum tipo de vício. Eu já disse aqui e volto a repetir, irmãos, muitas pessoas desejam o episcopado, desejam ministérios, desejam ser servos, mas não querem abandonar as más práticas. Eles querem adaptar a Bíblia aos seus desejos, às suas realidades. Quando Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, diz assim, quer ser, abandona. Ninguém é obrigado a ser, mas aquele que deseja ser, abandone o pecado, abandone os vícios, seja o homem de uma mulher só, seja sóbrio, seja hospitaleiro, seja um bom pai. Tudo isso é bíblico. A verdade é que hoje eles querem o título, mas não querem a responsabilidade. Mas a Bíblia diz que aquele que quer ser, que se adeque. Então não se pode confiar ao rebanho, porque Paulo escreve isso inspirado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não vai confiar ao rebanho a alguém que é dominado pela embriaguez. Quem governa tem que se abster das bebidas alcoólicas. Imagine o seguinte cenário, irmãos. Porque alguém vai dizer assim, como o pastor deu exemplo aqui, e é a continuação da lição, por isso que é necessário que eu cite a lição anterior, porque o pastor deu a parte A, eu estou dando a parte B, uma continuação. Mas imagine o seguinte cenário. As pessoas dizem que não tem nada a ver, porque a palavra hoje, coringa para tudo, não tem nada a ver. Alguém vai corrigir, alguém vai ensinar, alguém vai demonstrar, segundo a palavra de Deus, vão dizer, mas não tem nada a ver, tudo bem, não tem nada a ver. É uma dose só, eu não vou me embriagar, tudo bem. Imagine o seguinte cenário. Você precisa de uma cirurgia do coração. Você vai até o hospital para ser operado. Enquanto você está deitado na maca, você vê o médico que vai vir te operar. Ele já está com o bisturi na mão e você está deitado na maca. Quando de repente você olha pelo vidro e observa que o médico vem com uma latinha de Sagres na mão. É só uma latinha. Mas ele está prestes a abrir o seu peito e operar o seu coração. Você teria coragem de ser operado por um médico assim? Você teria coragem de deixar aquele médico tocar em você? Ele vai soltar a latinha de Sagres, foi uma só que ele tomou e já vai operar o teu coração. Você teria coragem, irmão, de ser operado por alguém assim? Uma dose só, que problema tem? Imagine outro cenário. Você vai embarcar para uma viagem internacional, você vai sair de férias. Você sabe que quando a gente vai viajar de avião, fica o piloto e os comissários de bordo na porta esperando você entrar no avião. Você entra pela porta do avião, o piloto está te recepcionando com um copo de uísque, tomando uma dosezinha só. É só uma dose para ele ficar tranquilo e já ele vai decolar com mais de 200 vidas a bordo. Você teria coragem de entrar num avião assim, irmãos? Uma dosezinha só, que mal tem? Ou quem sabe você é acusado falsamente de um crime, e você vai lá se defender perante o juiz, chega lá, o juiz está alcoolizado, tomou muita cerveja, e ele é que vai decidir se você vai ser solto ou se você vai ser preso.
se você está certo ou se você está errado. Você confiaria o destino da sua vida a um homem assim? Por que você acha que Cristo confiaria a sua igreja, o seu rebanho, a alguém que toma uma dosezinha só? Se o médico, irmãos, que é um profissional da terra, não pode, se o piloto de avião, você não confiaria a sua vida. Se um juiz não pode, irmãos, um sacerdote do Senhor vai poder? O nosso Deus, Ele é santo. E exige que os seus ministros sejam santos. Exige que a sua igreja seja santa. Exige que os seus servos sejam santos. São vidas, irmãos, que a gente trata aqui. Todos os dias. Quando você canta, são vidas que estão te ouvindo. E essas vidas, elas têm um dono. E o dono dessas vidas, Ele é santo. É Jesus Cristo o dono dessa vida. Amém, irmãos? Então não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a qualquer pessoa, principalmente dominados pela embriaguez. Recomendações à igreja. As recomendações quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limitam aos ministros do Evangelho, ela diz respeito também a toda a igreja. A embriaguez não é um mero adorno cultural, é algo sério que tem ocasionado grandes transtornos à igreja de Cristo. A responsabilidade, irmãos, de nos mantermos sóbrios não é apenas dos ministros, daqueles que têm alguma participação na liturgia do culto, mas de toda a igreja. Nós servimos a um Deus que é santo, Ele exige santidade. A verdade é que muitos povos pagãos, a gente aprendeu isso na lição também passada, um dos ritos de seus cultos era se embriagar. As religiões, por exemplo, de matrizes africanas, que tem muito no Brasil, nos centros de umbanda, de candomblé e coisas do tipo, há diversos deuses estranhos, que a forma de cultuá-los é se embriagando, bebendo, virando garrafa de qualquer bebida, enfim, cachaça, ou enfim, qualquer coisa desse gênero. Só que a forma de cultuarmos ao nosso Senhor é nos mantermos sóbrios, nos mantermos santos, nos mantermos limpos, separados ao nosso Deus. E isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Quantos escândalos, irmãos, nós sabemos que se originaram por causa de bebida entre as pessoas que se diziam crentes? Quantos pregadores jogaram seu ministério na lata do lixo porque deram vazão à bebida, pensando, no hotel ninguém vai me ver, então eu posso beber. Eu sou de um estado que tinha um congresso de missões internacional, um dos mais conhecidos de todo mundo. E esse congresso, ele ruiu, porque foi flagrado o pastor tomando uma latinha de cerveja. É só uma latinha, não tem problema. Estou entre amigos, não tem problema. Quantos missionários ficaram pelo caminho por causa daquela latinha? Nos mantermos sóbrios, irmãos, nos mantermos íntegros. Deus não nos dá uma ordenança sem propósito, é para que a igreja permaneça santa, é para que a obra continue avançando, é que para que nós continuemos irrepreensíveis, é para que não haja escândalo no meio do povo de Deus, é que possamos governar o nosso lar com autoridade, com sobriedade, é que o seu filho veja você um exemplo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tenha capacidade de julgar o que é certo e errado pela vontade do Senhor e não entorpecido com algum vício. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É um dever de toda a igreja, irmãos. Vamos para o último subtópico de número 3. Ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos, conforme Atos capítulo de número 2, versículo 14. De início, eles foram tidos como bêbados. Já foi falado aqui na liturgia do culto, que se nós estamos embriagados essa noite é da presença de Deus. Eu consigo lembrar de no mínimo 2 episódios aonde a presença de Deus é confundida. Olha, eu não estou embriagada, eu estou com o coração contrito, amargurado e estou orando ao meu Deus para que o meu Deus me dê uma resposta.
Em Atos, no capítulo de número 2, depois do dia de Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, as pessoas começam a observar os discípulos e dizem: olha, só pode ser que eles estão bêbados. Mas Pedro vai tomar a oportunidade e vai dizer: nós não estamos embriagados. Nós estamos cheios com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos cheios da presença de Deus. De fato, irmão, o mundo não consegue entender como os crentes são. Porque se nós formos usar a lógica, irmãos, o crente é realmente doido. Porque o evangelho, ele é o oposto. A Bíblia diz que aquele que ganha aqui, perde. Mas aquele que perde por amor a ele, ganha. O mundo diz: se é muito feliz é quem está sorrindo. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram. A Bíblia é toda antagônica, o mundo não entende nada. Está tudo dando errado na sua vida e você está glorificando o nome do Senhor. O mundo está dizendo está um caos e a gente está dizendo Jesus está voltando. Alguém está dizendo o mundo vai se acabar e a gente está dizendo eu já estou vendo a nova Jerusalém. O mundo não entende nada, irmãos. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ainda continua sendo o poder de Deus. Que alegria é essa, irmãos? Que numa terça-feira fria e chuvosa você está aqui levantando a mão e dizendo glória a Deus. Você está levantando a mão e dizendo aleluia. Que alegria é essa? Não se explica. É por isso que o mundo confunde a presença do Espírito Santo com algo que entorpece, porque foge, irmãos, ao intelecto humano. E que espírito é esse? Porque no mundo, para você beber, você tem que ter dinheiro. Você tem muitos amigos, quando você tem dinheiro, comemora, faz festa, é bebida cara, bebida de rico. Agora acabou o dinheiro, acabou a alegria. Há pouco teve o carnaval. Numa semana eles enterram a tristeza, e na outra semana é a quarta-feira de cinza, porque é a única coisa que sobra. As cinzas. Agora o crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo não se apaga. E ele não vai terminar na morte, porque nem a morte tem poder sobre a nossa vida. Quando a morte achar que nos derrubou, a gente acorda do outro lado dizendo: nós vencemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria é essa? Que enche o pobre e o rico? Que espírito é esse? Que enche o doutor, mas que enche a faxineira também? Que espírito é esse? Que enche o preto, enche o branco, enche o brasileiro, enche o português, enche quem mora em Luxemburgo, enche quem mora na França, enche as missionárias que estão lá na África, enche o povo que está lá na África também, enche os asiáticos, enche os europeus. Que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus que se faz presente aqui essa noite. É o Espírito Santo de Deus que não te envergonha, mas que te enche. É o Espírito Santo que não te deixa de ressaca, mas te dá esperança, te dá vida, te dá alegria, te dá paz, te sustenta de pé. É essa alegria que nos enche. As pessoas bebem, no outro dia é só arrependimento. A gente vem aqui é cheio do Espírito Santo. E amanhã, quando a dificuldade bater na nossa porta, Ele vai estar de mão dada conosco ainda, dizendo: eu permaneço aqui contigo, porque esse efeito não vai passar. Na sequência de Atos, irmãos, nós nos deparamos com os apóstolos e os discípulos proclamando o Evangelho sempre no poder do Espírito Santo. Esse Espírito que nos enche. Pedro e João, diz a palavra de Deus, que eles estão caminhando. Tem um homem pedindo esmola à porta do templo. Eles vão olhar para aquele homem, fitando os olhos nele, diz a palavra de Deus. Ele vai pedir a esmola, mas Pedro e João vão dizer: olha, é o seguinte, eu não tenho prata e nem ouro,
mas aquilo que eu estou cheio, isso eu te dou. Repare no texto, irmãos. Eles estão indo para o templo, estão indo para o culto, e nem oferta tem. Estão quebrados. Quem olha para Pedro e João, eles são sinceros, eles estão falando, olha, prata e ouro eu não tenho, nem o da oferta eu tenho hoje, nem aquela oferta barulhenta. Prata e ouro eu não tenho. Estou na prova, estou em dificuldade, mas eu tenho algo dentro de mim. E isso eu tenho para compartilhar, porque isso não se acaba. Pode vir crise, pode vir o dia mal, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta. Isso eu estou sempre cheio, aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É esse espírito que nos enche. É disso que nós devemos ser cheios, não do vinho, não do álcool, não da bebida forte, mas cheios do Espírito Santo. Foi pregado aqui no domingo que a mulher samaritana chegou lá como? Com balde, irmãos. Quem vai para o poço com balde vai o quê? Vai pegar água. Mas quando ela se encontra com Jesus, Jesus se encontra com ela, conversa com ela, explica para ela que a água que ela pegar, ela vai ter que voltar lá para pegar, mas a água que ele tinha para dar ia jorrar para a vida eterna, ia ter uma fonte dentro dela. A Bíblia nos diz, leia o texto quando chegar em casa, que ela vai abandonar o cântaro e vai embora sem balde, sem água, sem nada, mas ela vai com uma fonte dentro dela. Ela se encheu do Espírito Santo, ela se encheu do Espírito Santo, ela foi com uma fonte dentro dela e chegou na cidade dela e começou a compartilhar. Porque quem está embriagado pelo Espírito Santo não consegue beber só para si. Ele quer oferecer, porque a fonte jorra, a fonte jorra, a fonte jorra, e ele quer compartilhar com alguém. Nós que somos salvos, nós que somos servos de Deus, irmãos, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Cada vez mais cheios do Espírito Santo. E nós vemos pela lição que ser cheio do Espírito Santo nem sempre é ter uma vida boa, mas é ter a certeza de que a fonte está dentro de nós. A dificuldade vai vir, mas a fonte continua dentro de nós. A seca pode vir pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro ainda continua uma fonte jorrando dentro de você. Você já foi cheio com o Espírito Santo, você não precisa de vinho. Você precisa continuar sendo santo, porque o Espírito é santo. Quanto ao uso do vinho, sigamos os exemplos dos recabitas. Voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte, para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme. E por causa da sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e dos outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. Deus não mudou. Lembremo-nos de Nadab e Abiú. Deus não mudou, irmãos. Vai ter discussões teológicas, sim, cada um vai ter a sua opinião teológica. Hoje nós estamos num culto de ensino, que também é um culto teológico, de cunho teológico. E vai haver diversas discussões. O vinho era alcoólico ou não era? Se não era alcoólico, por que Noé ficou embriagado? Vai ter diversas discussões sobre, tinha álcool ou não tinha, deve ou não deve? Não deve. Não deve, ponto final. Porque olha o exemplo que nós devemos tomar, os exemplos dos recabitas, é voluntariamente, irmãos. Ninguém é obrigado a nada. Aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja ser um servo de Deus, aquele que deseja ser cheio do Espírito Santo, se abstenha voluntariamente para agradar o seu Deus. Você não precisa agradar o pastor, você não precisa agradar o obreiro, você tem que agradar o Senhor. Não é porque é porque o teu Deus, Ele é santo, tem um motivo, tem um propósito. Não fica discutindo, irmãos, em discussões que não vão chegar a lugar nenhum. O que Deus está exigindo de nós é santidade, separação, e santidade se faz de forma voluntária. Nenhum relacionamento é estabelecido à força, e relacionamento estabelecido à força não é relacionamento. Deus quer o teu coração voluntário.
Se você deseja o episcopado, eu tenho uma boa notícia. A Bíblia nos diz que boa coisa você está desejando. Então se abstenha, se santifique e viva uma vida de santidade ao Senhor. Vamos nos lembrar de Nadab e Abiú, irmãos. Ofereceram fogo estranho. Eram crentes. A mensagem de hoje é para crente, não é para ímpio, não. É para quem é sacerdote, é para quem está no ofício, é para quem está na igreja. Vamos lembrar de Nadab e Abiú, irmãos. Vamos santificar, vamos nos separar e cuidar da obra de Deus com zelo. Próxima lição é a lição de número 9. Jesus, o holocausto perfeito. Será sábado às 18 horas. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Sejamos sóbrios nas nossas tomadas de decisão. Entendamos e nos alegremos, irmãos, com a responsabilidade que a gente tem. Ela não deve ser o peso, ela deve ser uma alegria em nossas vidas, porque nós estamos servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que nos libertou e fez livres. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Gostaria de estar passando o microfone aqui a quem é de direito, presbítero Ícaro Souza, com a continuidade. Aleluia.